Boa noite a todos. Vou cumprimentar meus colegas vereadores aqui, cumprimentar o doutor Rodrigues, o Leandro Rodrigues, cumprimento também do Antônio, né? André, Felipe, Marisa, Fernando, a todos os internautas que estão nos assistindo. E antes de a gente iniciar a nossa sessão, só para uma notícia muito boa, que esse final de semana eu tive o prazer e a alegria de mais uma vez, né? É a terceira nesse semestre, Marlene, que eu vou numa formatura de medicina da Isabela, que foi a coisa mais linda do mundo, parabenizar ela, os pais dela. Foi uma coisa muito bacana, muito linda. E ficamos 4 dias em São Paulo. E lá, a gente conversando sobre isso, eu soube uma estatística muito interessante que eu gostaria de passar para as pessoas, que eu não tive a oportunidade de ter feito essa estatística. E que no Brasil foram, não me lembro, eu estava vendo papel, inclusive para passar para vocês, de quantos mil médicos nós conseguimos formar nesses últimos 12 anos. É uma coisa assustadora, como aumentou. E aí alguém fazendo a estatística de Pontalina, doutor Rodrigues, em 30 anos Pontalina conseguiu formar 8 médicos. Em 30 anos. E nesses últimos 12 anos, Alessandro, Pontalina formou 38 médicos em 12 anos. Sendo que em 30 anos foi 8. Ou 36, parece que 36. 8 médicos em 30 anos e 36 em 12 anos. Não sei quantas universidades, isso foi lá que a gente soube isso, né? Não sei quantas universidades também nós criamos nos últimos anos. E agora, uma notícia que eu dei de plantão agora, às 3 minutos para 7, vocês assistiram o plantão da Globo? Não está sabendo, né? Alessandro, você está sabendo, Alessandro? O plantão da Globo que deu agora, às 3 minutos para 7, foi acatado o pedido de impeachment da nossa presidente. Deu plantão de notícia. Então, agora, né, nós vamos ter a possibilidade de mais uma vez ter um impeachment de um presidente, né, Luizinho? Agora você já está sabendo também, não, né? Pode ser notícia de primeira mão, viu, irmão? Então, a partir de hoje, né, nós estamos nesse processo de impeachment de um presidente, de uma presidenta. Lamentável, né? Infelizmente, para mim foi uma notícia muito triste. Mas, há que se fazer, né? Então, sobre a proteção de Deus e a lei do rumbo legal, declara aberta a 46ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 2 dias do mês de dezembro de 2015. Então, gostaria de pedir que o companheiro Emerson fizesse a oração para nós. Em Goiás, 2015, de autoria do edil João Guimarães. Projeto de Lei 03 de 2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar bebedouros de água aos usuários do estabelecimento e menciona e das outras providências. O prefeito municipal de Pontalina, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As casas, lotéricas, correspondentes bancários, correios e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a instalar bebedouros de água contendo copos descartados para uso dos usuários quando for o caso. Parágrafo 1. Os bebedouros deverão ser instalados na área de atendimento ao usuário de serviço de fácil acesso e visualização. Artigo 2º. Os bebedouros deverão estar disponibilizados ao usuário durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento em que o serviço estiver aberto para atendimento público. Artigo 3º. Para o integral cumprimento disposto nessa lei, os estabelecimentos definidos no artigo 1º deverão observar normas vigentes estabelecidas pela vigilância sanitária. Artigo 4º. Os estabelecimentos definidos nessa lei, em hipótese alguma, não poderão cobrar pelo oferecimento dos copos descartados ou pela utilização dos bebedouros.
Artigo 5º. Fica estabelecido o prazo de 30 dias para a exposição de bebedouros. Artigo 6º. Em caso de descumprimento das normas contidas nessa lei, o infrator ficará sujeito à aplicação de multa no valor de 1.000 fins aplicado por dia de descumprimento. Artigo 7. Descumprindo-se o disposto nessa lei, as instituições bancárias para o fiel cumprimento da lei número 1395/2015. Artigo 8º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições do contrato. Pontalina, aos 2 dias do mês de dezembro do ano 2015. João Batista Guimarães, vereador. Este projeto fica distribuído às comissões competentes. Peço ao secretário que faça leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Economia, sobre o projeto de decreto legislativo número 012/2015, de autoria do Edil Gomes. Aqui o parecer da comissão, que concede medalha de mérito legislativo do senhor José Machado ao senhor Cleiber de Souza. Voto da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação. A presidente Marlene Alves Lopes Pinto, relatora Joana D'Arte Godoy, membro João Batista. Você vai estar aqui? O voto da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia também é pela aprovação. Presidente Renato Silvio de Almeida, relator Marcelo Alves Correia, membro Emerson Herler Vieira. Estes pareceres são em discussão. Em votação, os de acordo permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser tratada, declaro encerrado a presente sessão. Sob a proteção de Deus e atendo o número legal, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 2 dias do mês de dezembro de 2015. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura do projeto de decreto legislativo número 012/2015, de autoria do Edil Gomes. Lembrando que a votação final. Concede medalha de mérito legislativo do senhor José Machado ao senhor Cleiber de Souza, Cleiber José de Souza. Este projeto está em discussão. Em votação final. Os de acordo permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 052/2015, de autoria do Edil Antônio Raimundo. Senhor Presidente, Antônio Raimundo de Moraes vem através deste ser aprovado deste pelo soberano plenário requerer o envio de ofício ao cientista Sr. Milton Ricardo Parque, prefeito municipal, solicitando que faça a construção de uma pista de skate. A reivindicação se faz a pedido dos jovens Henrique Sintra e Max Miller Gomes. Melhor esclarecimento será feito pelo autor em plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, aos 2 dias do mês de dezembro do ano 2015. Antônio Raimundo de Moraes, vereador. Eu pedi essa palavra. Foi esse ano, Ok. Este requerimento está em discussão. Lembrando que esses 2 garotos, na verdade, inclusive, eles tinham marcado de trazer uma turma aqui e tudo. Eu disse que não seria necessário, mas que não é somente, eles estavam em nome de uma turma. Eles estão sempre por aí, fazendo skate, tudo. E a gente vai ver as possibilidades disso. Então, em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado.
eu gostaria que fizesse essa moção de pesar para essa família, né, que ontem comunicou com a gente, também a gente esteve comunicando com o prefeito fez poder fazer para a família, né? E eu gostaria também que enviasse essa moção de pesar. Gostaria também que repassasse um ofício ao senhor prefeito sobre a questão do lixo após o leilão, fizesse a retirada daquele lixo dali, certo? Levasse para o lixão, né? Volta da prática dos ramos estão jogando lixo em cima de uma placa, né, onde se proíbe. Eu gostaria de tirar, porque agora é época de Natal, as pessoas estão vindo das cidades para passar as festividades natalinas, né, na fazenda. Se é próximo da cidade, não vai ter despenho quase nenhum, é só para tirar os caminhões daquele local. À frente do não se chama Santa Fé Leilões. E também solicitar também, antes da Santa Fé Leilões, tem a moradora, a senhora Rita, que é filha da dona Maria Batom, certo? E hoje tirou um pouco do sossego dela. Agora não, período chuvoso, acho que não há necessidade de ser feito isso agora. Pode ser feito até após o período de chuva. Mas ela tinha uma tranquilidade, morava ali no local, né, uma chácara, mas hoje uma chácara urbana, particularmente, porque ela paga até IPTU, mas é uma chácara, não deixa de fazer uma chácara, uma mini de terra. E hoje os caminhões de quinta-feira passam em alta velocidade ali, entendeu? E a poeira ali é uma coisa terrível mesmo, uma coisa bem preocupante mesmo. Eu já presenciei várias vezes, com a propriedade do local, e ela me pediu para estar fazendo esse requerimento, mas como não teve jeito de fazer o requerimento, eu fui fazer um ofício, certo? Para ser passado pela prefeitura, certo? Para que isso seja feito até depois da chuva, porque agora esse período vai de poeira. Então, a prefeitura eu gostaria que fizesse esses ofícios. Um ofício não há necessidade de ser votado, né? Eu gostaria que colocasse. Então, é só isso. Agora a moção, apesar, eu gostaria que colocasse em votação. Ok. Essa moção de verdade está em discussão, em votação. Os de acordo permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, deixo a palavra franca aos vereadores que quiserem fazer uso. Vereadora Marlene. Cumprimentar o presidente, cumprimentando ele, cumprimento toda a mesa, cumprimentando o doutor Rodrigo, quero cumprimentar cada um de vocês. Hoje, presidente, eu quero expressar a minha indignação com o governador do estado e com a CELP. Porque o que está acontecendo, acho que no nosso Goiás inteiro, é uma falta de respeito. Falta de respeito que eu falo que nós voltamos 50 anos atrás, tomar banho de litro, não ter condição de fazer uma comida em casa, porque essa gente depende da energia para ter a água. Sabe, João, e nesses últimos 10 dias, vem acabando direto a água. Nesses últimos 10 dias, por contar o que a gente teve de energia, eu acho que não dá 2 dias. E a gente vendo os vizinhos perdendo leite, tem povo que tira pouco leite, a gente vendo as pessoas lá, uma senhora que tem uma chocadeira, que perdeu todos, né, os seus ovos, seus pintinhos. Às vezes ele é uma maneira do sustento, né, da pessoa. Então eu quero hoje expressar a minha indignação, sabe, Alessandra? Porque parece que a gente está de pé e mão atada. Parece que a gente está omisso e a gente não tem voz ativa do nada. Porque a gente vê só propaganda, parece que está tudo bem, a gente vê um jornal, não fala em Marconi, não fala em governador, sabe? Só propaganda, e o povo morrendo por falta de hospital. Agora por falta de energia também, né? Porque faltando energia até nos hospitais, até nas cidades. Então eu quero hoje expressar essa indignação e ver com vocês o que a gente poderia estar fazendo para o nosso município, porque está um caos mesmo. Ali no Paraíso, sabe, teve gente que ficou sem energia 6 dias, assim, sem ter nenhum dia, né, Emerson? Você deve estar sabendo. E o pessoal está tomando muito prejuízo, João.
Então nós temos que dar um jeito, ver o que a gente pode fazer. Porque aí a gente conversa, eles falam que é falta de manutenção, o pessoal que trabalha. Porque você tem que podar, tem que trocar os fios, mas por que não faz isso? Eu tenho um tio que trabalhou na selva, ele falou, Marlene, eu saí, porque lá não tem fita isolante para a gente trabalhar. Agora olha bem o absurdo, quanto dinheiro, né, dona Antônia, que é jogado fora e a falta de respeito com o povo, com a população. Eu quero assim ver se os vereadores de Pontalina, se a gente podia fazer alguma coisa, porque não está dando para aguentar. Vou tomar um ar. Eu só quero, boa noite, cumprimento o presidente, demais colegas, quero cumprimentar a todos aqui presentes e quero só acrescentar aqui o que disse a vereadora Marlene em relação ao governador, que ontem eu estive na Assembleia e na semana passada, para vocês, para nós que somos da educação, né, professora Emerson, e não só para o pessoal da educação, porque realmente a coisa está feia, não é só para o pessoal da educação, mas, enfim, para todos os funcionários públicos estaduais. Ontem eu estive na Assembleia e estava uma guerra, porque tem um projeto lá, uma proposta para cortar, acabar com os 5 anos do funcionalismo e acabar também com a licença-prêmio. Eu achei um absurdo, fiquei indignadíssimo, porque quantos funcionários fantasmas que nós sabemos que tem por aí e que não trabalha jamais. E uma pessoa que trabalha 10 anos não merece uma licença-prêmio de 6 meses? Então eu fiquei indignada com isso. E não foi só eu que fiquei, é lógico, o pessoal que estava lá, o pessoal da educação protestando, da polícia militar, da polícia civil. Então estava super lotado, estava uma guerra, que a gente não sabe nem onde vai parar. Eu acho que assim, o nosso país está chegando a um ponto que a gente está ficando até preocupado com o que vai dar. Mas realmente o funcionalismo ele está muito prejudicado. A questão da energia, a energia acaba faltando muito e aumenta a cada mês. Então é um absurdo. Eu quero citar um exemplo aqui da minha mãe, que ela pagava, ela sozinha lá no fundo da minha casa, é separada, ela pagava em média 18, 24 reais, agora ela está pagando, os últimos foi 49, já subiu para 50 e tanto, assim por diante. A Maria pagava um valor também insignificante, era 30 e poucos reais, subiu para 70 no mês passado, agora subiu para 80. Então é uma coisa impressionante, a gente não sabe onde vai parar o nosso país. Infelizmente, a gente fica muito triste com isso. Eu estive lá com o pessoal da educação, fiquei um pouco com eles lá e me afastei, todo mundo vestido de preto, estava aquele protesto, estava uma coisa impressionante. Então, é só Deus na causa mesmo. Uma parte também, Marlene, por favor. Só para lembrar, primeiro eu sou do Senhor também, da zona rural, inclusive, também, saber que o prefeito, se o prefeito podia fazer alguma coisa e tal, ele não é a hora, o prefeito não pode fazer nada, mas quem pode fazer alguma coisa? Ele ficou muito indignado da minha resposta. Uma outra pessoa que ficou muito indignada também é o empresário aqui, né, o juvenil da Guaibirão, ele, passando por lá, e vi um montão de gente lá parada e colocando um transformador, um gerador, aliás. E aí eles estavam com 170 funcionários com os braços cruzados, um prejuízo enorme lá com ele. E o que mais ficou indignado é que ele pediu alguém, porque já fazia mais de 3 horas que estava sem energia, e ele com 170 funcionários. E aí o cara chegou com a resposta dizendo que tinha ido na CEL para ver previsão, o que aconteceu e tudo. A resposta que ele teve foi o cara pedir a ele, olha, nós não sabemos, mas se você souber, vem aqui e conta para nós, porque nós também não sabemos o que está acontecendo. E a gente vai conversando, eles inclusive lá, ele deu sugestão, olha, vocês, vereadores, ou vocês vão lá, ou pedem ele que vai até vocês, explicar para vocês, para que vocês possam dar uma explicação para nós, porque você também não sabe dizer nada para nós, né?
falei, não, eu realmente também não sei. E fui abastecer o carro, precisava ir para Goiânia, não tinha como abastecer porque não tinha. Então, são muitos fazendeiros, pessoas que dependem da energia, muitas pessoas ficaram paradas, pessoas precisavam de plantar, não tinha como abastecer. E realmente é um prejuízo enorme. E eu para te falar a verdade, não sei se vocês acham que a gente deve fazer um pedido ao que o responsável está certo, não sei qual seria o procedimento que a gente podia estar pedindo para. Mandar um ofício para um promotor? Seria. Que está plantando. Você não tem ideia quantas pessoas estavam no posto, alguns estavam funcionários lá, né, esperando para ir para a roça, para plantar, que precisavam de abastecer e não tinha como abastecer, porque não tinha energia. Né? No tempo do ronca ainda tinha aquelas manivelas, né, que você abastecia, mas hoje isso não é possível. Você imagina um empresário como esse que eu citei aqui, com 170 funcionários parados, que prejuízo. E esses que de repente precisavam de plantar, que era um momento oportuno, e de repente não podia ir, porque não tinha como abastecer e levar combustível. Eu não sei o que vocês acham de mandar essa vez para o promotor ou chamar o responsável da criação. O que você acha, Paulo? Boa noite a todos. Vou cumprimentar o nosso presidente, cumprimentando o mesa, cumprimentar o ex-vereador, o companheiro Renazinho, cumprimentando os demais presentes. Essa situação da selva aí, ela está calamitosa, porque igual a Marlene falou, você liga lá, você pode ligar 1 vez, 10 vezes, 100 vezes, eles não atendem. Aí a gente vem aqui na selva, na cidade, vai conversar, eles falam, não, isso aqui, eles não mandaram lá. São Paulo, primeiro era Goiânia, agora é São Paulo. E hoje, eu estava sem energia na chácara, desde antes de ontem à tarde. E tem um vizinho meu lá,